O livro chama-se Talvez os Lírios Compreendam e o Zé Carlos compreendeu, naturalmente. Muito obrigada. Muito boa tarde a todos. Antes de mais nada, agradecer à Manuela Ribeiro, ao Silvio e a toda a equipa das Correntes e aos meus parceiros de mesa. Depois recordar o Francisco Guedes, que me trouxe aqui pela primeira vez há muitos anos e muitos livros atrás. Recordar a Maria Quintãs, com quem tive a alegria de partilhar mesa de lançamento dos nossos livros na minha última vinda cá, em 2024, e com quem tive, sobretudo, a alegria de partilhar vida e amizade. Foi à Maria que dediquei o meu texto nesse número da Revista das Correntes. Era ela o mágico da minha utopia de então. E recordar, naturalmente, o Álvaro Labrinho Lúcio, que sei que muitos nesta sala tiveram o privilégio de ter como amigo. Um meu abraço a todos. A utopia só não se atinge porque na viagem nos apiamos demasiado cedo, escreveu Labrinho Lúcio. Todos sabemos o significado de utopia e todos sabemos o significado de apiar. Saberemos? Para confirmar o primeiro, consultei vários livros, de que irei falar-vos nos minutos que me cabem. Para confirmar o segundo, consultei apenas uma fonte, a primeira que me apareceu, que vos aparecerá, acredito, se vivermos no mesmo algoritmo ou na mesma utopia virtual. A primeira entrada que me surgiu foi numa página em cujo cabeçalho lemos Dicionário Online de Português. Dizia assim: apiar significa, fundamentalmente, fazer descer, desmontar de um cavalo ou sair de um veículo, pôr a pé. Pode também significar, de forma figurada, destituir ou demitir alguém de um cargo, bem como demolir, deitar abaixo ou suprir uma estrutura física. Confesso-vos que apiar para mim tinha um sentido mais literal do que figurado, esse de desmontar ou de sair, enfim, o de nos pormos a pé. Por isso, quando li a belíssima frase que serve de tema a esta mesa, fiquei a pensar nas utopias que não atingimos por sairmos cedo demais, e não tanto por sairmos mais cedo. Porque há uma diferença entre sair mais cedo e sair cedo demais. À partida, perdoamos mais facilmente quem sai mais cedo do que quem decide ou tenta sair cedo demais. Se um amigo precisa de sair mais cedo da nossa festa de anos, perdoamos-lhe, mas só se ele ficar pelo tempo suficiente. Por exemplo, se ficar até se cantarem os parabéns ou até ao primeiro brinde. Ou seja, perdoamos-lhe que saia mais cedo se ele não sair cedo demais. E esta regra, pus-me a pensar, talvez se aplique a quase tudo. Podemos sair mais cedo de um cavalo, mas não cedo demais. Convém que ele estabilize o trote ou o passo para nos apiarmos em segurança. Podemos sair mais cedo de um carrossel, se ainda estivermos na fila ou se ainda não tiver começado a subida, mas nunca cedo demais. Convém aguardar que o carrossel pare para nos apiarmos em segurança. E o jogo das hipóteses pode passar também do sentido literal ao figurado. Podemos sair mais cedo de uma vida, mas não cedo demais. Se envelhecermos ao ponto de nós próprios já sentirmos que não queremos estar aqui, as famílias compreenderão porventura essa ausência um pouco melhor. Mas se partirmos jovens, se nos apiarmos da vida a meio, vamos rebentar com a segurança das famílias, dos amigos, de quem nos amar. Também podemos sair mais cedo de uma relação, de um amor, de uma amizade, mas não cedo demais. Nisto do amor, nisto da amizade, convém também só nos apiarmos depois de termos vivido muitas coisas e, principalmente, depois de termos tentado tudo. Poderíamos falar agora de sair mais cedo ou cedo demais de um governo, por exemplo, ou de um livro. Sair cedo demais de um livro é muito diferente do que sair mais cedo de um livro, acredito. Percebo então, e só percebo isto curiosamente quando penso num livro, que neste jogo o mesmo se poderá aplicar ao gesto contrário, o de entrar em vez de sair. Entrar mais cedo também é diferente de entrar cedo demais. Este jogo de hipóteses poderia não terminar nunca e eu estive quase para fechar os olhos frente ao precipício e cair verticalmente no vício, como diria Cesarini, mas faltava-me perceber o que poderia isto ter a ver com a utopia. Então fui pesquisar, não na net, mas em livros, esses objetos nos quais entrei mais cedo e dos quais prefiro não sair. No livro Estilhaços de Sonho, Espaços de Utopia, Fátima Vieira e Maria Teresa Castilho reúnem e organizam textos de um ciclo de conferências sobre a utopia que promoveram na Faculdade de Letras da Universidade do Porto. Na introdução, recordam que o pensamento utópico esteve de boa saúde entre os séculos XVI e XIX, depois da publicação em 1516 da célebre Utopia de Thomas More. Saímos cedo demais, é certo, destas centenas de anos e chegamos, também cedo demais, neste caso, ao século XX.
É então que se dá, segundo as investigadoras, o declínio do pensamento utópico, por alguns dos mesmos motivos pelos quais tinha sido aplaudido: o desenvolvimento tecnológico e a ideologia política. É então que autores, já aqui citados, como Aldous Huxley, com O Admirável Mundo Novo, de 1932, e George Orwell, com o romance 1984, publicado em 1949, substituem a noção de paraíso pela de inferno, a de utopia pela de distopia. Seria, pois, utópico calcular que se retomariam os estudos de um pensamento que chegou a ser banido do meio universitário. No entanto, a partir dos anos 80, aconteceu aquilo a que as autoras chamam de reabilitação da utopia, tanto nas universidades como no discurso político. Este e outros livros que consultei em 2026, mais de 500 anos depois da publicação da obra de Thomas More, autor que, recordo, acabou julgado por traição, condenado à morte e foi executado na Torre de Londres, são por si só a prova de que Laborinho Lúcio estava certo. É importante não nos apiarmos demasiado cedo de uma ideia, mesmo que ela surja cedo demais. E mesmo que a ideia tenha sentidos opostos para quem a interpreta. Segundo Adalberto Dias de Carvalho, num texto Utopia, esclarecer conceitos para renovar sentidos, a utopia, e cito, é encarada pelo senso comum, ora como um pesadelo, ora como um sonho. O autor esclarece: no primeiro caso, o do pesadelo, ela é apontada como sendo responsável pela legitimação do dogmatismo e da violência. No segundo caso, o do sonho, a utopia apresenta alternativas que, embora inalcançáveis, alimentam, pelo exercício da imaginação, uma ânsia de libertação. Desta Biblioteca das Utopias, dirigida por Fátima Vieira nas edições Quasi, e da qual guardo alguns volumes na minha pequena biblioteca pessoal, fazem parte títulos como Utopias de Cordel e textos afins, ou Irmânia, de que não me recordava. Da antologia Utopias de Cordel, retirei mais 2 pistas, 2 caminhos breves para esta viagem. A primeira é a seguinte: a ideia de que não há utopias portuguesas é um lugar comum que resulta tacitamente do menosprezo ou do desconhecimento que mostram ter os estudiosos em geral das manifestações utópicas presentes na cultura lusa através dos tempos. Lemos. A segunda é uma lista de exemplos do que são, segundo o autor desta antologia, utopias ou obras afins que ficaram a dever-se a autores portugueses. Desta lista, o primeiro que me chamou a atenção, porque sabia que poderia encontrá-lo na minha estante, foi um livro a que o autor se refere como a proposta vegetarianista de Ângelo Jorge. Tratava-se de outro volume que já referi, Irmânia, publicado em 1912. Nesta edição de Irmânia, organizada por José Eduardo Reis, ficamos no seu texto introdutório a conhecer melhor Ângelo Jorge, aqui descrito como livre pensador anarquista, que assumia o vegetarianismo e o naturismo como programas redentores dos males gerais da humanidade. Irmânia é uma ilha, a ilha ideal, onde vive um povo livre e feliz, na qual aparece um náufrago, Manfredo. O náufrago vai tentando explicar aos habitantes da ilha de onde vem, esse lugar do qual, felizmente, não saiu demasiado tarde, enquanto os habitantes lhe explicam como vivem na ilha aonde Manfredo acabou de chegar, inanimado. Irmânia, esse lugar onde nunca é cedo demais para chegarmos. Nesta breve narrativa que Ângelo Jorge escreveu em cerca de um mês, há mais de 100 anos, destaca um diálogo que achei lindíssimo entre o protagonista, o náufrago, e uma mulher que conhece na ilha, Violeta. E leio-vos. Desgraçados os que morrem nas guerras, desgraçados os que sucumbem de fome e de dor, desgraçados os que moirejam e passam privações, desgraçados os que povoam os manicômios, os hospitais, as prisões. Manicômios? Hospitais? Prisões? Murmurou Violeta. Que cidades são essas? No longo volume do Espírito da Utopia, uma edição da Gulbenkian, José Eduardo Reis volta ao tema deste livro de Ângelo Jorge e esclarece as razões pelas quais estamos perante uma utopia literária. Temos um náufrago, que é acolhido por uma comunidade insular cuja organização se apresenta como ideal relativamente ao plano histórico da realidade social de que ele provém. Temos uma ilha misteriosa, neste caso habitada por uma população indígena que pratica um regime alimentar vegetariano e um modo de comunicação interpessoal fundado nos princípios do respeito pela natureza em geral, incluindo todas as formas de vida animal e de amor ao próximo. E temos, destaca ainda José Eduardo Reis, uma personagem, Manfredo, que optará por permanecer na ilha. Ponho-me então a pensar que Manfredo terá, de facto, atingido a utopia.
porque não se apiou demasiado cedo durante a viagem. Para isso, teve de fazer essa viagem até ao fim, ou para lá do fim, ou seja, até ao naufrágio. Mas o que fará deste texto verdadeiramente uma utopia, continuo a pensar, talvez seja o facto de Manfredo ter escolhido ficar no lugar aonde chegou, apesar da viagem tão difícil até lá. Apesar do naufrágio, ou depois do naufrágio, desconhecendo se era ou não tarde demais, Manfredo escolheu apiar-se na ilha, ou apiar-se do seu mundo, e ali ficar. De alguns livros temos de sair, infelizmente, demasiado cedo, simplesmente porque mais cedo ou mais tarde a minha pesquisa teria de terminar. Depois destas leituras, e voltando ao jogo de hipótese inicial, a hipótese do cavalo, a hipótese do carrossel, da vida, da relação, etc., pus-me a pensar se a frase de Laborinho Lúcio seria diferente, se em vez de demasiado cedo, ali estivesse escrito mais cedo. Experimentei. A utopia só não se atinge porque na viagem nos apiamos mais cedo. E parece-me não funciona. Parece-me que mesmo no campo da utopia será ainda assim diferente se nos apiamos mais cedo ou cedo demais. Se nos apiarmos mais cedo, talvez estejamos ainda no bom caminho da boa utopia. Utopia positiva, chamam-nos especialistas. Desde que não nos apiemos demasiado cedo. Concretizar essa ideia, seja num cavalo ou numa vida, será porventura a maior das utopias. Resta-me apenas acrescentar que de todas as hipóteses que pus no meu jogo inicial, apenas uma me pareceu dissonante, a democracia. Eis um lugar onde entramos demasiado tarde e de onde convém não sairmos nem cedo demais, nem demasiado cedo. Da viagem da democracia, convém não nos apiarmos nunca.